Nos últimos anos, o Cidade tem acompanhado uma série de ocorrências relacionadas à saúde mental dos policiais militares de Alagoas, que em muitos casos terminam de forma trágica. O adoecimento da tropa preocupa e impacta diretamente a segurança pública do Estado, uma vez que esses profissionais têm a missão de garantir a segurança dos cidadãos. Diante desse cenário, o Ministério Público do Estado de Alagoas recomendou a contratação imediata de psiquiatras para a Polícia Militar. Acompanhe na reportagem de Alan Garcia. 5 de abril deste ano. O cabo da PM, identificado como Moisés, assassinou o soldado Eudson Moura. Atirou na cabeça da ex-esposa e depois se matou. 16 de novembro de 2023, a Justiça condenou o ex-policial militar Josevildo Valentim dos Santos a 60 anos de prisão, por ter estuprado e matado Maria Aparecida e por ter atirado 4 vezes no namorado dela. Josevildo confessou os crimes e disse que estava sob o efeito de drogas. 9 de outubro também do ano passado, outro PM preso, suspeito de matar Rosineide da Costa. Segundo testemunhas, ela teria tentado impedir que o policial importunasse sexualmente a sobrinha dela. Eu estava conversando com ele, chamando a atenção dele, botando ele no lugar dele, mandando ele me respeitar, mandando respeitar a casa dela, que ele estava bêbado e que ele não sabia beber. Então, a partir desse momento, ele já começou a se alterar do lado dela. E eu estava do lado dele também. Na hora que ele puxou a arma, teve o primeiro disparo, que foi no chão. E eu corri para dentro de casa. Ele atirou contra mim também, atirou contra meu primo, filho dela, que estava também do lado. E como a bala não pegou nenhum de nós dois, ela estava em frente a ele. Pronto, ele se carregou o resto todo nela. Durante quase 10 anos de profissão, este policial militar se esconde atrás da própria sombra para revelar o lado perigoso da corporação. A primeira vez afastado das ruas foi no início da carreira, para se recuperar das consequências do trabalho ostensivo. Tá nervoso por quê? Nervoso porque é difícil falar sobre... falar a respeito da instituição da qual eu faço parte há mais de 9 anos, mas eu saí da unidade por conta de uma carga emocional muito grande. Ao retornar para as ruas, o comando tirou o militar da unidade em que estava e o transferiu para onde geralmente o trabalho dos PMs é menos estressante. Mas dentro da corporação existem comportamentos que não mudam e adoecem: o assédio e a perseguição. Existe uma escala hierárquica na corporação, onde deve ser seguido, onde a base é hierarquia e disciplina. Então, se você se opõe de alguma forma, você sofre perseguições, assédios, com transferências, né, de unidade, como é que eu posso dizer, com perseguições no dia a dia do trabalho, com mudanças na equipe interna mesmo. São várias formas de perseguições que vai minando ali o emocional do profissional. As mulheres são perseguidas também? Bastante. Eu diria que é até mais do que os homens. Por ser uma corporação com uma visão, querendo ou não, né, existe um certo preconceito com aceitar a mulher ocupando aquele espaço, né? Querendo ou não, existe um preconceito na corporação e as mulheres sofrem não só com perseguições, mas com assédio, com questão moral. Assédios sexuais? Sexual, moral, né? Geralmente nesse tom assim, de pressões psicológicas, né? As mulheres eu acho que sofrem mais do que os homens. O motivo para este policial não querer mostrar o rosto é o mesmo que muitos colegas de farda usam para não falar sobre o assunto. Mas nós entrevistamos a Major Amanda Salomão, psicóloga do Centro Integrado de Assistência da Polícia Militar de Alagoas, para conhecer o perfil dos PMs que adoeceram, mas não tiveram coragem de falar publicamente.
De uma maneira geral, né, ainda existe muito preconceito com relação à saúde mental, né? Concordo que às vezes o público masculino tem um pouquinho mais de dificuldade, né, de reconhecer, e aí sim a gente tem vivencia isso, né? Às vezes as pessoas não se sentirem confortáveis de buscar os serviços de assistência, né? O Centro Integrado identificou 29 militares com comportamento suicida. Outro relatório registrou 1.769 atendimentos. Desse total, 448 PMs foram para o atendimento psicológico. O segundo maior atendimento foi para os parentes desses PMs. 293 pessoas vítimas do mesmo sistema. A lista é extensa. 243 PMs foram incluídos no programa de prevenção ao alcoolismo e outras drogas. 233 receberam atendimento por estresse pós-traumático e 113 pelo programa de prevenção ao suicídio. Houve muito um avanço nesses últimos anos de política governamental, inclusive a partir do governo federal, através dos projetos de gestão de fundo a fundo, através do Sistema Único de Segurança Pública, ao qual a gente pode conduzir várias ações no sentido de melhoria da qualidade de vida no trabalho do policial militar. O PM que prefere não revelar quem é, ainda hoje faz uso de medicamentos, mas reconhece o esforço da equipe do Centro Integrado durante o momento em que esteve por lá. Mas ele diz que a estrutura não é suficiente, com tantos PMs doentes, fragilizados e que precisam de ajuda. Existe uma estrutura, mas eu não diria que consegue atender. Os profissionais são profissionais excelentes, eu digo isso porque eu já fiz acompanhamento, só que são sobrecarregados. Eles não conseguem suprir a demanda. Essa deficiência da Polícia Militar fez o Ministério Público de Alagoas acompanhar de perto os casos de PMs dispensados nos últimos 4 anos. Nós tivemos acesso a este gráfico feito pela própria corporação. Ele revela o cenário em junho de 2020, quando 111 militares foram dispensados. 50 deles por causa de transtornos mentais e comportamentais. Eu tenho, de um lado, a preocupação com a rigidez mental desse profissional, né, que precisa de um acompanhamento periódico para se verificar se ele dispõe de equilíbrio minimamente adequado para exercer sua função, senão ele precisa ser afastado. E, por outra, eu tenho a questão da segurança pública, né, que ela tem que ser exercida de forma eficiente. E isso implica em dizer que a tropa não basta estar preparada tecnicamente para o desempenho da função. É preciso que as pessoas estejam mentalmente equilibradas para desempenhar aquele munus. Carla Padilha afirma que desde que teve conhecimento desta realidade, solicitou à Polícia Militar soluções para este problema enfrentado por homens e mulheres que estão nas ruas para proteger a população e combater a violência. Sem resposta, restou ao Ministério Público acionar a Justiça e entrar com uma ação civil pública. Eu não sei os critérios de prioridade do poder público. Então, nós não fizemos essa ação civil pública do nada. Temos um procedimento que se arrasta há 4 anos, quase, e nesse sentido expedimos 2 recomendações, no sentido de que o próprio Poder Executivo adotasse medidas, quer através de convênios, acordos de cooperação com a Secretaria de Saúde, contratação por prazo determinado, contratação temporária, até que se desse o prazo ordinário de um concurso público. A gente sabe que é lento e progressivo, mas infelizmente até hoje, até julho de 2024, a gente não viu concretamente nenhum resultado. O nosso entrevistado, o PM vítima de perseguição, assédio e das consequências da própria rotina, diz que o grande medo é chegar ao ponto mais crítico de toda esta situação. Eu tenho medo de represálias, né? Tenho medo também de chegar a esse ponto, porque é uma realidade que eu vivi. Como eu já disse, já fui afastado por um tempo por conta de tratamento psicológico, né? Não cheguei a tentar,
mas a gente tem medo diário, e é um medo que advém do serviço. São traumas que persistem, e se a gente não procurar um tratamento específico e individual, acho que a gente sucumbe. Excelente reportagem, parabéns a todos. Em nota, a Polícia Militar de Alagoas disse que a saúde da tropa é uma das prioridades do Coronel Paulo Amorim, comandante-geral da corporação. Por meio do Centro Integrado de Assistência, a PM de Alagoas disponibiliza serviços de cunho social, psicológico e religioso para militares da ativa e da reserva. Os interessados podem agendar os atendimentos de maneira espontânea, por meio de telefone ou até pessoalmente. Além disso, a companhia atua na mediação de situações que envolvam perseguição ou assédio no âmbito da instituição. Caso necessário, os militares têm a corregedoria à disposição para formalizar denúncias desse tipo. Procuramos a Secretaria de Saúde de Alagoas para atualizar sobre a contratação dos profissionais de saúde após a ação pública, a ação civil pública do Ministério Público, mas até agora não tivemos retorno.